Olá, amigos do canal Spooky Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma análise. Não, hoje nós não vamos fazer uma análise, nós vamos sentar e aprender com quem pesquisou coisas interessantes e que divulgou na internet através de um canal The Paranormal Scholar, ou seja, uma escola sobre paranormalidade. Mas eles vão falar sobre paranormalidade, tio Spooky? Não, eles vão nos ensinar sobre o que é o demônio Zozo. Eu dei uma olhada nesse vídeo e eu achei hilário. E acho que é extremamente válido para que a gente possa entender de onde surgem as insanidades do ser humano. Por quê? É muito engraçado os nomes que são colocados, as categorias, né, de criaturas nesse sentido bíblico, Baal, Beelzebu, de onde vêm esses nomes? E agora nós temos demônios novos que surgem como Zozo. Na minha época, brincadeiras à parte, nós temos o Goose, não é? Que vinha da geladeira, né? Caça-Fantasmas, era um filme maravilhoso, todo mundo adorava aqueles bichinhos que estavam na geladeira, o outro que saiu do topo do prédio, não é mesmo? Aqueles raios, o monstro de marshmallow, Stay Puft. Mas hoje, novos demônios, entre aspas, parece que vão surgindo. Eu recomendo e indico a todos que escutem um podcast que foi postado em 20 episódios no meu canal chamado O Diabo Revelado. É um livro de Lawrence Gardner, um cara genial, um pesquisador, um cientista, um cara que corre atrás, que vai lá, pesquisa e desmistifica as verdades da Bíblia e nos diz o que é um demônio. Ah, tio, porque eu sei o que é o demônio, ele tem rabinho, chifrinho e se esconde debaixo da minha cama. Pois é, isso pode ser o teu cachorro ou seus gases, mas não é o demônio, ok? Nós temos aqui vários vídeos que remetem ao que é uma categoria de obsessores ou criaturas que estão um pouco acima do reino dos obsessores que podem se fazer transparecer como estes seres bíblicos que muita gente vê com rabinho e chifrinho. Mas não são. Nem mesmo o Exu da Umbanda é assim, mas a maioria ainda acha e mistura achando que demônios sexuais e demônios que correm atrás dos homens são Exus e pombagiras. Mas não são. E é isso que eu lhes convido a desmistificar. Por favor, 600 vídeos postados no meu canal e eu peço aqui para, por favor, vocês vão atrás, assistam, procurem, porque tem coisas incríveis. A maioria das pessoas que escutam o podcast O Diabo Revelado sai correndo para comprar o livro porque ele é impressionante. Ele é um livro único que deve ser mantido embaixo do braço, nem guardado dentro do armário, porque ele constantemente nos revela coisas que nós nunca saberemos. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo chamado Unmasking Zozo, The Ouija Board Demon, The Making of a Modern Myth. Ou seja, desmascarando Zozo, o demônio do tabuleiro Ouija, o surgimento do mito moderno. Eu acho que é interessante entendermos como tudo isso daqui ocorre. Eu vou traduzir para vocês, ele está em inglês. É complicado, tal, mas a maioria dos vídeos interessantes para o meu canal hoje encontram-se nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Vídeos brasileiros eu não posso mais analisar, então não adianta nem pedir, tá? É difícil, são poucos que me cedem o direito de analisar um vídeo e colocá-lo no canal, tá bom? Mas a gente vai entender o que é o Zozo e eu peço para que vocês, por favor, sentem, peguem uma pipoquinha, peguem um sanduíche ou, como diria o Zangado, saiam desses sites de entretenimento adulto e vamos aprender junto com quem pesquisou, tá bom? Eu também quero convidar uma menina chamada Bruna, que disse que joga Ouija, adora o Zozo, que o Zozo senta com ela e brinca de bate-palminha, que elas corre com tia na casa da tia, escravos de Jó, né, brinca de pular 7 ondinhas, ela tá ensinando ele a brincar de cara a cara, né? Zozo, qual é o seu? O meu é loiro. Ah, não é? Tem brincado também de pula pirata com a Lilith, ela me escreveu e disse essas coisas. Então eu quero convidar essa inscrita chamada Bruna, que está fazendo o seu cursinho de demonologia, para que pare com tudo isso e comece a aprender de verdade, tá? Então assim, esse é um vídeo para a gente desmistificar, assim como eu desmistifiquei para vocês o Slenderman.
Ah, tio, ele existe. Já tem um vídeo do Slenderman no meu canal e tem vários documentários no HBO sobre a formação, a criação dos mitos modernos. Leia-se o Slenderman. E eu também recomendo que assistam porque eu fiquei queixo caído quando eu descobri a verdade atrás dessa brincadeira de mau gosto. Mas vamos aprender. E para aqueles que estão falando, nossa, tio, o Spook tá de branco hoje? É, Mizifi, hoje eu estou de branco. Porque eu quis. Resolvi, todo mundo tá falando que eu tô fazendo vídeo de preto. Peguei uma camiseta branca aí em homenagem àqueles que querem ver o tio Spook com outra camiseta, outra cor. Então tá aqui, camiseta branca para vocês. Recadinhos, eu vou dar os recados agora para que não fique no final do vídeo, a maioria das pessoas pula fora e não assiste. Para aqueles que buscam ajuda, tratamento para suas enfermidades físicas, emocional, mental, espiritual, kármica, financeira ou o que for, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que não sabem o que eu estou falando, entre no primeiro vídeo dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, da playlist, tá? E lá tem a explicação sobre o que eu faço, como eu trabalho, a minha formação acadêmica, lá tem tudo para que vocês entendam os processos. Tá bom? Para aqueles que querem adquirir uma lembrancinha, uma caneca, um dos universitários, uma medalha de São Bento ou uma coisa surpresa que eu boto sempre na lojinha, tem lá casasassombradas.com.br, muita coisa legal para vocês, tá bom? Vamos lá, tio Spook, você já falou demais. O videozinho tem 15 minutos, dá pra gente assistir, indo fazendo as pausas e traduzindo. Vamos ver só o volume e a gente taca ali pau. In response to a question posed to us by a subscriber, we decided to research the history of the infamous Ouija board demon Zozo. Bom, um inscrito foi lá, questionou, eles foram atrás da origem porque queriam também entender. Vamos lá. Eles encontraram More coisas than que any eles... other tool used for spirit communication, the Ouija board attracts a special sort of fear. Many who use these boards report negative experiences with malevolent spirits. Bom, ela fala exatamente do Ouija board, né, do tabuleiro Ouija, que muitas das pessoas que têm essa vontade de se comunicar com espíritos e utilizaram esse tipo de meio tiveram realmente alguns problemas. However, in recent years, one particular entity appears to have been encountered at an alarming rate. It goes by the name Zozo. E uma das entidades que mais se tornou famosa por esse jogo e que se manifesta nesse jogo é o Zozo. This mysterious figure has acquired a dark reputation. Some people say that it is an ancient force of hell. Muitas pessoas dizem que é uma antiga força do inferno, mas... Some cry out in fear that utterance of the name alone can conjure the creature. Some have written that it can shapeshift into a raven. Almost all who claim to have encountered it agree that it is demonic. Alguns acham que ele tem um formato de um corvo, né, um raven, que é uma espécie de um corvo, pássaro preto, ou que ele vem como um demônio, uma criatura demoníaca. Yet prior to 2009, Zozo was unheard of. As a Google search term, Zozo Demon only trickled into life after this year. Ela fala que foi em 2009 que surgiu a popularidade do Zozo no YouTube ou nos meios de comunicação, tá? Isso daqui é uma espécie de uma plataforma que verifica as palavras mais utilizadas no YouTube. E Zozo começou a despertar a percepção, a consciência das pessoas a partir de 2009, mas o pico mesmo surge 1º de abril de 2015, tá? Olha só aqui, ó. 1º de abril, né? O dia da mentira, né? Mas beleza. It was in March of 2009 that a man from Oklahoma called Darren Wayne Evans posted on a true ghost story sharing website. His post began with a warning. Ouija boards are not toys, he wrote. Foi em 2009 que surgiu num blog na internet a primeira
postagem sobre a ideia de Zozo, baseado na ideia de que o tabuleiro Ouija não é um brinquedo e que não deve ser tratado como um brinquedo. And should be used with strict caution and probably should not be messed with at all. Então, que deveria ser tratado com extremo cuidado e não deveria ser messed, provavelmente deturpado ou denegrido ou questionado no sentido de tratar como se fosse o banco imobiliário, né, um joguinho. At all. He then went on to describe a series of terrifying encounters that he had with a spirit named Zozo. At one point, Evans supposedly asked the entity where paradise was. It spelled out the response, H-E-L-L. Evans has even attributed the near-death experiences of his daughter to the creature. One time she almost drowned in the bathtub, and another incident involving 14 days in hospital due to a life-threatening internal infection. Ele criou uma história dizendo que, quando ele mexeu com esse tabuleiro e tudo mais, ele testemunhou a presença dessa criatura chamada Zozo, que ele acredita que já esteve no paraíso, mas hoje habita os infernos. Ok. A filha dele ele diz que sofreu um ataque e que quase foi afogada por essa criatura na banheira e que ele teve uma doença, que ele ficou hospitalizado 14 dias, esse tal de Evans, ok? Que foi o precursor da ideia de Zozo em 2009. Many people were intrigued by Evans' story. In response to the interest generated by his supposed encounter, Evans went on to set up a website and began styling himself as a Zozoologist. Zozoologist. Olha o termo que ele utilizou, tá? Então ele oficializa as histórias de Zozo e se torna, ok, o nome dele é Darren Evans, ok? Paranormal. Darren Evans, em 2009, e aí ele oficializa o estudo de Zozo como uma Zozoologist, ou seja, de vez de ser um zoologista de animais, ele é um Zozoologist, ele estuda Zozos, ou Zozo, whatever. Afterwards, Darren Evans' story caught the attention of aspiring filmmakers at One World Studios. The film I Am Zozo was released in 2012. Claro, aí vem o marketing. As empresas, né, de movie makers, os criadores de filmes, vieram atrás dele para entender o que é o Zozo e para negociar a história, assim como a Lorraine Warren fez, o Ed Warren fez e muitos outros grupos fizeram. Mas não somente no paranormal, ou seja, no terror. Você tem isso em quadrinhos, você tem isso em N áreas que tornam-se filmes. Aí surge o filme I Am Zozo. Claro, o cara fez o que ele queria. Ele criou uma história, as pessoas se fragilizaram nessa história e fizeram, obviamente, todo o marketing sozinho, assim como Slenderman fez. De novo, é a imaginação de vocês fazendo com que uma historinha torne-se uma coisa real e uma magnitude real. Agora vocês vão entender de onde veio o nome Zozo e aí eu vou dar muita risada. Evans was even invited to star in the movie in a cameo role. In 2014, Evans was once more asked on screen to showcase his encounter with Zozo, the popular paranormal television series Ghost Adventures. Que todo mundo conhece, o Ghost Adventures, tá? Então assim, Evans, ele virou até um coadjuvante no filme, tá? Que foi em 2012, em 2014 ele volta para o cinema fazendo mais participações aí sobre o que é o Zozo, ele continua na mídia a respeito disso e gerou a atenção do nosso queridíssimo playboy, cabelinho de ouro, topetito pra cima, o famoso estoura-balão, não é mesmo? Que caiu uma bexiga lá, faz pau! O nosso aqui, o grupinho paranormal, que todo mundo já viu, conhece, sabe que eu faço análise desses caras, ok? Porque são trapalhões. É muito engraçado vê-los em campo, fazendo suas peripécias. O cara não tem nada de mediunidade, não é nada disso. O cara simplesmente ele tem acesso a lugares muito legais nos Estados Unidos, porque o cara ele tem, né, o charme dele, né? Leia-se
e aí ele tem um acesso. Certo, Topetito? Visited him in his home in Oklahoma. E eles During foram the visitar a dubious casa do Evans em Oklahoma. episode, Evans elaborates on his original story, telling of the time Zozo allegedly made his daughter go blind for an hour. Olha lá, ele ainda... Então, os nossos queridíssimos caça-fantasmas foram para a casa do Evans e Evans contou mais algumas coisas e eles fizeram, parece que, uma análise sobre Zozo. Eu não vi esse vídeo dos caras, mas eu vou amar fazer uma análise deles. E o Evans, na sua mentira, disse que a filha ficou cega durante mais de 1 hora. Assim, é genial, não é mesmo? De novo, não, porque o Zozo deixou a minha filha sem a perna e ela virou o Saci, depois de 1 hora a perna voltou. De novo, nós nos baseamos em boatos e não em fatos. Quando nós vamos atrás dos fatos, tudo isso torna-se algo tão tolo, tão idiota, literalmente idiota, que a gente acaba dando risada falando, cara, como é que eu posso acreditar num negócio desse? Eu mesmo já chamei o Zozo aqui em casa inúmeras vezes. E vocês já viram isso em vídeo, já se divertiram, tá? E cadê o Zozo? Por que o Zozo não vem? Vamos, tem ossinho aqui, Zozo. Vem, Zozo. 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 Não vem, porque ele não existe. Então, de novo, nós nos baseamos em mentiras, em lendas e achamos que tudo isso aqui é verdade. E vocês ainda não viram nada. However, Evans' story does not end there. Since fame found him, the self-styled zozoologist's story has changed every time he has told it. E toda vez que ele conta uma história do Zozo, ele muda a história, tá? Ele vai alterando a história. It was in 2016 that a completely new facet of the Zozo story began to unfold. At this point, Evans had been working on a book with renowned paranormal author Rosemary Ellen Guiley for some time. In May, Evans conducted a telephone interview with a New Jersey newspaper. It was then that he revealed that, in 1982, he had discovered a mysterious Ouija board underneath his then-girlfriend's house. The board, according to Evans, was weird-looking and menacing. On the front, it had Zozo, where Ouija was usually written. Tá? Então, assim, ele tá contando a história, ele deu uma entrevista, ele meio que chamou alguns médiums, e nos Estados Unidos os médiums são sensacionais, né? São médiums com formação em livrinhos de banca de jornal, tá? Pra vocês terem uma ideia. A gente já desmascarou muitos médiums americanos aqui, tem alguns que eu gosto, mas são pouquíssimos. A maioria a gente já bateu porque são fraquíssimos. Agora, ele vai dar uma entrevista no jornal e conta a história do Zozo, e aí ele continua fazendo a fama dele através dessa história, e ele escreve um livro. Esse livro do Zozo, fortificando cada vez mais a fama do nosso queridíssimo Evans. Então, assim, o sucesso vai de 2009, com o surgimento da ideia do Zozo. Depois ele vai, 2012 faz o filme, 2014, 2016... ele entra na mídia de uma maneira agressiva, 2016 ele faz o livro e faz o nome dele. Então ele conta a história que ele teve acesso ao Ouija Board na casa de uma amiga e que quando ele se depara com isso, ele achou um negócio surreal, ele acha um negócio meio estranho, meio que nada é convidativo, tá? E o mais interessante é que ele acha o nome Zozo. On the front it had Zozo, where Ouija board was usually written. E ele acha o nome Zozo no tabuleiro. Histórias do nosso queridíssimo mentiroso Evans. Until this point, there had been no mention of this mysterious board whatsoever. Upon the release of his book, The Zozo Phenomenon, shortly afterwards, the board was mentioned again. However, Evans' story had altered once more. Now the Ouija board has Zozo hand-engraved on the back, not the front. His book even showcases a Ele fala que o nome do Zozo estava escrito atrás do tabuleiro e não em sua frente. sketch of the supposed board, showing where and how the word Zozo was written on the back. Tá? Ele mostra aqui, ó, Zozo estaria atrás. In fact, in his book, Evans explicitly states that the front side bore the standard vintage William Ford Ouija design.
Então ele fala no seu livro que na frente tem um modelo standard, ou seja, básico, que foi criado por William Fuld Ouija Design, tá? Que é aquele Ouija tradicional de 1930. Unsurprisingly, no photograph of the alleged Zozo Ouija board has ever surfaced. Putting aside the abundant inconsistencies and muddled storytelling, is there any truth in anything which Darren Evans has said about Zozo the demon? In his endeavour to present Zozo as some sort of repeated paranormal phenomenon, Evans has made attempts to establish historical credibility. The first known reference to an entity named Zozo appears in 1818 in the Dictionnaire Infernal. Ele foi muito questionado sobre, tá, mas e aí, quem é esse Zozo? Ele entra em muita contradição, as pessoas foram para cima dele querendo entender melhor. E, assim, foram pesquisar da onde vem o nome Zozo, tá? Então, a primeira manifestação que acontece do nome, de acordo com os pesquisadores, surge do Dicionário Infernal de J. Colin de Plancy. J. Colin de Plancy, ou Plancy. Que eu não me... Esse tá em francês, tá? A Demonological Encyclopedia. Ele é uma enciclopédia antiga que eles acreditam que seja de estudos de demonologia. Por quê? Existem livros antigos que estavam atrelados aos mitos, histórias e lendas da bruxaria. Existem livros muito interessantes da Idade Média que remetem vamos dizer assim, as ilusões que essas bruxas, entre aspas, da Idade Média criavam. Como já foi dito no podcast O Diabo Revelado, existia um livro muito antigo que era o Maleficarum, e esse Maleficarum era um compêndio de bruxarias. Tá? Obviamente, não é que nem São Cipriano, coisas desse tipo, mas era para mostrar a inquisição sobre as bruxas. E aí surgem esses livros que remetem ao que seria um princípio de demonologia, mas, de novo, não existe nada comprovado sobre isso, tá? Written by a French author. This extract has been used to provide historical evidence for the Zozo phenomenon. However, once what was actually documented is translated out of the French, the truth is far less demonic. We have translated the following description, taken from the possessed entry in the book's final edition, published in 1863. 1863, tá? Então eles pegam a parte e vão traduzir esta parte do dicionário. The village of Telly, 3 leagues from Amiens, in 1816 gave show to a girl who wanted to pretend to be possessed. She was, she said, in the power of 3 demons, Mimi, Zozo, and Crapolet. An honest ecclesiastic warned the authorities, recognizing that this girl was ill. We took her into a hospital, and he would no longer speak of possession. The king immediately sent his surgeon and 2 other doctors to examine the case. Deixa eu fazer um pause aqui. Então, no vilarejo de Tailly, 3 leagues from Amiens, próximo de Amiens, em 1816, surge uma garota que se diz estar possuída. Ela se disse possuída por 3 demônios, Mimi, Zozo e Crapulet, né? Ou seja, Larry, Moe e Curly. E, obviamente, que as autoridades eclesiásticas, elas reconheceram que a garota estava realmente. Quando ela foi levada ao hospital, ela não estava mais falando que estava em possessão. Imagina, não, eu tô bem, tô tranquila, imagina. Tipo assim, agora o negócio ficou sério, né? Agora eu tô possuída. Só que ela se ferrou, né? O rei Luís rei Luís XVIII, o famoso The King, ele imediatamente mandou ela para a cirurgia e os doutores examinaram o caso. E aí, obviamente, os médicos eles a interrogaram, eles a levaram para o interrogatório e ela parecia estar desnorteada. E aí o The Prior, que seria esse Capuchins, né, perguntou a ela em latim coisas, né, e ela respondeu badly. Não sei o que será badly, mas deve ser... eu acho que ela respondeu tudo agado, mas beleza.
When the possessed girl was brought before these doctors, she was interrogated. She rattled nonsense. The prior asked her questions in Latin, to which she responded badly. Badly, provavelmente ela respondeu muito mal o latim, né? Deve ter respondido tudo agado. Finally, it was found in some papers that a few years earlier she had been whipped in the public. E aí, finalmente, foram achados alguns papéis, alguns anos depois, que ela surrupiou de uma public square, de alguma loja, de algum lugar, e tentou impressionar dizendo-se possuída. E ela foi condenada a perpetual imprisonment, ou seja, ela foi condenada a perpétua, à prisão. Tá vendo, crianças? Olha só, o Zoso aparece. Eu falo pra vocês. Ou seja, era uma mentira, uma brincadeira, e a menina foi condenada à prisão. Ok? Tá aqui. Square for trying to impersonate a possessed person. She was condemned to perpetual imprisonment. Dançou. O The rei não é author of this idiota. book regards the case as a complete hoax. He goes on to describe other, what he perceives to be genuine, cases of possession. Indeed, he even concludes the Zozo extract with the sentence, "Nonetheless, there are real cases of possession." Ela fala que o livro, ele é um livro que foi considerado tolo, foi um livro que, de novo, não tem fundamento nenhum, não tem base nenhuma, foi criado na mesma maneira que o Sr. Evans cria o Zoso. Os caras criam essas coisas de demonologia, né? De novo, é o que eu falo no meu vídeo da Lorraine, né? A Lorraine se coloca como demonologista. Legal, ela fez aonde? Na Embi Morumbi, na PUC, na FGV? Aonde ela fez? Né? Onde é que ela estudou demonologia? Lendo esses livros tolos do passado? De novo, não existe faculdade disso, não existe escolaridade para isso, não existe curso disso, porque não tem fundamento, não tem. Tá? Até mesmo o Vaticano começou a dar aula de demonologia para poder desmistificar o que acontece lá dentro. Então, assim, a gente chama de disclosure, não é mesmo? Eu vou abrir as portas do Vaticano para que vocês acessem um pouquinho só sobre o assunto, porque ninguém tem acesso aos livros e à biblioteca interna do Vaticano, ninguém, tá? É muito difícil você olhar os livros reais de toda a história do que acontece. Mas, de novo, é um livro tolo para tolos que acreditam que existe demonologista. E não existe, senão estaria na Embi Morumbi, né? Venha fazer o curso de demonologista. As for the entry for Zozo itself, there is hardly anything at all. A single, unimpressed sentence which directs the reader back to the aforementioned debunking entry. In short, Zozo is thoroughly unmasked. Unfortunately, it appears to be the case that those who have encountered this text have not translated it, and have therefore jumped to wrong conclusions. So what did Evans encounter? In his book, he offers no photograph of the Zozo we... Ela fala que naquele livro existe uma ideia de um nome chamado Zozo, mas os tradutores não chegam a um consenso e foram buscar realmente a origem do nome e ninguém encontrou, tá? Não tem fundamento, não tem o porquê de sua origem, ou seja, alguma coisa deve se basear em algum princípio, e nesse princípio não foi achado. Então gera, obviamente, essa situação de desconforto entre, será que existe ou não existe? Será que é um delírio do Evans? Que é um delírio do Evans, a gente já sabe, mas... board that he supposedly found. However, a sketch is provided, which shows Zozo carved in stylized handwriting on the back of the board. This same stylization is used on the front cover of the book. Although peculiar, it is not unique. It is similar to Led Zeppelin member Jimmy Page's famous insignia, Zoso. The curved tail of the Z and the dots in the O's are identical. Que coisa, né? Então, a forma como surge Zozo é muito idêntica à escrita que acontece nos CDs, né, dessas bandas Led Zeppelin. Então, ele fala, bom, nós temos aqui até uma escrita igualzinha do que acontece numa banda de rock. No Led Zeppelin é a mesma, o formato da escrita. In his book, Darren Evans even states that he instantly made the connection to Led Zeppelin upon apparently finding this board. I had not seen the term Zozo before, but as a fan of classic rock music, I was familiar with something similar.
the term Zozo, which Jimmy Page, the lead guitarist for Led Zeppelin, had used on the bands. Ou seja, a gente já tem o termo Zozo, que foi utilizado por Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin. Que coisa, né? Então não existe o nome Zozo, existe o nome Zoso, que foi utilizado pelo guitarrista. E ele, como fã, ele utiliza. Evans states that the Zoso symbol has magical origins, as though attempting to suggest that it has been used for historic, nefarious purposes. When one traverses the pages of history, this is what can be found. The Zoso symbol originally appears in On Natural Phenomena, a 16th century book written by renowned Renaissance scholar Gerolamo Cardano. The insignia is categorized as an astrological symbol relating to Saturn. E um dos livros antigos de sei lá, o cara é astrólogo, mas ele também é historiador, ele acha um símbolo, e ele acha aquele símbolo curioso, e ele pega esse símbolo, tá? Zoso. Então ele diz que, então não é Zozo, é Zoso, né? Para começar. Então ele fala que Zoso é um símbolo astrológico que remete a Satã. Relating to Saturn. Centuries later, in 1844, the symbol appears again, in a slightly altered form. This time, it is classified as a protective Kabbalistic symbol. In short, the Zoso insignia is not a demonic symbol. E no final eles descobrem que Zoso não é um símbolo demoníaco, ele é um símbolo cabalista de proteção. Led Zeppelin member Jimmy Page most likely adopted the symbol as his personal rocker insignia, as it can be linked to his astrological sign. E o cara do Led Zeppelin utilizou esse símbolo como um símbolo cabalístico para a banda. Moreover, Saturn is linked to the metal lead, and so also the name of Page's band, Led Zeppelin. Above all, Zoso is not a word, it is a symbol. E Zoso não é uma palavra, ele é um símbolo. To use a Saturnian protective symbol as evidence for the existence of a demonic entity is beyond ridiculous. Olha lá, tá vendo? E de novo, Evans cai aí no seu ridículo, porque ele não é uma palavra demoníaca, ele é uma palavra de proteção. Not to mention the fact that the supposed entity is called Zozo, which is a different word altogether. Surely a demon of great malign power would be able to spell their own name correctly. However, if this is not enough to make you question the reality of Darren Evans' story, then consider the following. Why has Evans never mentioned this mysterious Zozo Ouija board before? Surely his appearance on a television show E ele fala, né, por que nunca mostrou o seu tabuleiro Ouija? Por que o Evans nunca mostrou? Porque até então não aparece o tabuleiro dele, parece uma foto meio que montada, uma pintura num livro, não é mesmo? Mas até então ninguém sabe o que é isso. Ghost Adventures was the perfect time to recall this discovery. All of this makes it very hard to believe that this board ever existed. Yet, the most condemning piece of evidence against Evans's claim is that he is a devout fan of Led Zeppelin and Jimmy Page. On his Zozo website, he even features the official Led Zeppelin website as a cool link. Ou seja, ele como fã do Led Zeppelin, ele até indica aqui, ó, Zoso como um símbolo do Led Zeppelin. And advertises Jimmy Page's autobiography. The New Book by Jimmy Page, Zoso, que é um símbolo de proteção contra o mal, titulado Zoso. There are no stated links to Zozo the Demon by Evans, just a side note to say that he is a fan. In his recent book, he also concedes that he is a devotee. Given the stylized similarities between the supposed Ouija board and Jimmy Page's personal insignia, not to mention the lack of reference to the board prior to 2016, is the invention of the Zozo Ouija board simply Darren Evans' silent tribute to his Led Zeppelin idol? Seria então vamos dizer assim, uma simples homenagem que o nosso queridíssimo Evans fez ao Led Zeppelin, ao Jimmy Page,
E não tem nada de demoníaco, ele simplesmente quis agraciar o nosso queridíssimo Jimmy Page, no qual ele é fã e tem um livro autografado pelo próprio Jimmy Page, utilizando a sua simbologia para algo ligado à espiritualidade? In the years since Darren Evans came into the limelight, there has been other literature published relating to Zozo. One book, which claims to be based on true events, is unimaginably titled Zozo: Personal Encounter. However, when one visits the author's website, one finds an appraisal of Darren Evans. The author states that none of what he has achieved would have been possible without him. Então aí começaram a surgir outros escritores trazendo a ideia de Zozo. Então esse aqui é um cara chamado Alex Ricken, que está vendendo o livro dele, Uma Verdadeira História, Zozo, e ele dedica esse livro, obviamente, ao Darren Evans. Thanks, Darren, por nada, né? Porque não fez nada. Naturally, this book does not predate 2009 and Evans' original story. The more one looks, the more one finds these same sorts of links. Each time there is a mention of Zozo, it can be undoubtedly linked back to Darren Evans. The same can be said in regards to the... Eles colocam então uma ideia dizendo, mas espera aí, esse livro aparentemente ele precede a ideia do livro do Darren, pelo que eu entendi. Se isso for real, então Darren é que copiou o livro do... Ivan, né? Copiou o livro do outro. Então nós temos aí um cara que está copiando não somente o livro do outro, mas trazendo mais histórias. Então não se sabe quem surgiu primeiro isso daí. Quem fez o primeiro. The infamous Zozo video on YouTube, which achieved viral status after claiming to show real footage of a girl become possessed by Zozo after using a Ouija board. Its view count on a YouTube channel titled Ouija Warning currently stands at close to 5 million. However, this video is owned by a film company called Stars Media. Stars Media has links to the producers and owners of One World Studios, the studio which made the film based on Darren Evans' story, I Am Zozo. Então, agora surge a teoria das conspirações, não é? A teoria da conspiração diz, você tem zilhões de filmes, né, de filminhos, de youtubers ou mesmo de pessoas brincando de tabuleiro Ouija. E o cara que incentivou isso e que realmente pode ter alavancado essa divulgação no YouTube e nas mídias foi o cara que fez o filme, bancou o filme I Am Zozo. Então ele estaria se autopromovendo pela plataforma, voltando com a ideia de Zozo, utilizando o filme que ele mesmo gravou aí em 2014 com o senhor, o criador aí, o nosso Evans. If this video is genuine Zozo footage, then why are so many film studios and producers involved? And why, once again, can it all be linked back to Darren Evans? Darren Evans. The final piece of the Zozo puzzle is what happens in the aftermath of 2009. After Evans posted his story online, people began to search for Zozo Demon on the internet. What followed were others coming forward with their own encounters with the supposed demon. If Zozo is nothing more than Darren Evans' invention, then how does one account for these independent testimonies? Então, de novo, aí gera a ideia da teoria da conspiração. Então, de novo, você tem um estúdio que utilizou a imagem de um Zozo baseado num livro de um cara que utilizou a imagem do Led Zeppelin com as letrinhas alteradas, mas na mesma, no mesmo layout, na mesma escrita, como homenagem ao Jimmy Page, e aí ele publica o filme dele, o livro dele. E aí a mídia, de novo, está devolvendo isso, já que o filme não fez um sucesso, e agora é que se propagou essa maneira, vídeos no YouTube, gente brincando, comprando tabuleiro Ouija, então ele retoma isso daí com vídeos independentes criados pela própria produtora para enganar vocês, meninos e meninas. Então o próprio produtor dentro do estúdio faz essas gravações, faz esses negócios do tabuleiro mexer, do tabuleiro girar e coisas desse tipo e coloca novamente na mídia. Mas, de novo, gera o ponto de interrogação.
da onde está vindo tudo isso? Da onde surge isso daí? Será que existe um demônio? Ou a juventude hoje, né, as crianças hoje, querem ter medos e querem alimentar esses medos? Então o estúdio está ganhando dinheiro a partir do medo de vocês. Vocês estão criando medo partindo de uma história que foi utilizada aí como, de novo, o símbolo do Led Zeppelin. Parabéns! Daqui a pouco a gente vai ter todo mundo com medo da cueca do Ozzy Osbourne, achando que é um morcego, não é mesmo? Que veio do espaço sideral para comer o cérebro de vocês. We have two theories. First is that the Zozo phenomenon is a case of reality imitating fiction. Zozo is not demonic, but human phenomenon. Ela fala, então existem duas possibilidades que estão atrás disso. Uma delas é ser um fenômeno humano, criado pela pessoa, inventado pelo ser humano. It is a being that has been imagined into existence by a collective psychology. Similar to Zozo is Slenderman, who despite originating in a fictional creepypasta, has been cited all across the world in the years following his creation. De novo, é um pensamento coletivo, um medo generalizado baseado em uma história, igualzinho o Slenderman. Para quem não sabe, já tem um vídeo disso no meu canal, assista. In many ways, Zozo is the Slenderman of the Ouija board. Exatamente, o Zozo seria o Slenderman criado para ficar dentro do tabuleiro Ouija. É simplesmente mais uma creepypasta, mais nada. E é isso que eu sempre bati, não existe Zozo, não existe Zozo. E aí vem crianças de 13, 14, 15 anos, tio Spook, o Zozo existe, dormiu de conchinha comigo, foi bem legal, viu? De novo, né? Continuem alimentando seus ursinhos carinhosos. The more people believe in something, the more real something becomes. Our thoughts are having a physical effect on the world around us. Since 2009, an entire history has been invented and constructed upon, consciously or otherwise, by each individual who encounters the Zozo myth. Darren Evans was the catalyst for this myth. Now we are in the midst of the snowball effect. De novo, esse cara que trouxe o nome Zozo, ele simplesmente foi o catalisador de toda a história. Então ele se usufrui de uma brincadeira, uma história falsa, um conto falso e divulga tudo isso na mídia. De novo, o cara foi simplesmente pincelando, inventou um negócio, falou, pô, tá aí, vamos jogar na mídia e vamos ver o que acontece. E o que acontece são afirmações de molecada que acho que é verdade. E a gente tem que vir aqui para desmistificar, trazendo pesquisas para vocês reais. The other explanation for the sudden appearance of Zozo in personal testimonies after 2009 is darker still. Demonic beings feed off our fears. Since 2009, the paranormal... Ele fala que a segunda possibilidade, obviamente, vem das histórias antigas, baseada no princípio de que criaturas demoníacas se alimentam dos nossos medos, tá? O que eu falo é, tira o termo criaturas demoníacas, mas os obsessores se alimentam dos nossos medos. As criaturas do mundo espiritual se alimentam dos nossos medos, que é o que eu sempre falo para vocês. The community has learned to fear Zozo, the Ouija board demon. Many believe that entities have the ability to read our minds. When users of Ouija boards pick up the planchette with Zozo in mind, they may very well be opening themselves up to be manipulated by malevolent beings who purposefully adopt the ominous name of Zozo. Obrigado, Senhor. Uma pessoa com capacidade de discernimento, obrigado. É exatamente o que ela fala, é igualzinho o meu discurso para vocês. Quando vocês pegam o tabuleiro Ouija e ficam brincando de Zozo, 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 vem, Zozo, 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 vem. O que acontece, não é mesmo? Vem, chegando na balada. Não é isso. Vocês atraem por meio do pensamento de vocês, ok? Então vocês pensam, né? E o seu pensamento atrai qualquer criatura, qualquer ser que está ao seu redor. E vocês querem acreditar que esse ser é o Zozo. E para esse ser o Zozo ou não, tanto faz, porque o que interessa não é o tabuleiro Ouija, é o que ele pode fazer de mal a vocês. Então o seu pensamento atrai qualquer coisa, porque você vai estar conectado ao mundo espiritual dizendo, eu quero que Zozo chegue. Mas não vem Zozo nenhum, porque ele não existe. Só que ele te fragiliza porque você está com medo, você está aberto à experiência e você quer receber aquela energia. E aí o que acontece? Qualquer meleca que estiver ao seu redor se aproximará.
e utilizará o arquétipo de Zozo ou iludirá você com essa ideia de Zozo porque você quer ser enganado. Você pede para ser enganado. Through the fabrication of Zozo, Darren Evans has created the ultimate weapon for malevolent beings to use against us. Either way, the story of Zozo always leads back to Darren Evans. As far as we can tell, there is not, and never has been, a demon named Zozo. Não existe e nunca existirá um demônio chamado Zozo. Não sou eu que estou te falando, é uma pessoa que fez uma pesquisa, que se aprofundou atrás dessa história e que descobriu que é mais uma ladainha, mais uma mentira, mais uma enganação da mídia. Ah, não é mídia golpista, tá? Não estou falando isso, mas que a mídia faz vocês acreditarem que um pirulito pode ser uma arma contra vocês, vocês vão achar que um pirocóptero realmente é um drone da pré-história, vocês vão acreditar. É aquela coisa, entendeu? A mídia faz o que vocês querem escutar. Eles manipulam vocês, eles enganam vocês e vocês caem direitinho. Parabéns, jovens do meu canal, que acreditam que o tabuleiro Ouija tem um demônio chamado Zozo. Eu sempre bati nessa tecla e agora eu tenho que parar para trazer um vídeo para esclarecer para vocês o que está por detrás disso. If you enjoyed this video, please leave a like and remember... Muito obrigado vocês, tá? Eu vou trazer mais coisas legais desse canal. Infelizmente é tudo em inglês, mas o que eu consegui achar eu vou trazer para vocês, tá bom? Mas de novo, gente, por favor, tenham discernimento, tá? Eu recebo mensagens constantemente, seja por e-mail ou no meu canal, de pessoas que ainda acreditam que Zozo é real. E aí eu tenho que vir aqui e desmistificar para vocês. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pequena pesquisa sobre o nome Zozo. O nome Zozo, ele tem uma tradução em alguns países que significa bozo, ou seja, palhaço ou idiota. É sério. Se vocês forem pesquisar, eu mesmo fui atrás, achei que Zozo significa bozo, ou seja, é um cara tonto, é um idiota, é abestalhado, ok? Não é que nem o Tiririca, né? Abestado, né? Não. De novo, tomem cuidado, ou seja, porque quem está sendo idiota aqui são vocês em acreditar, vocês são bozo, não Zozo, mas muitos bozos que acreditam que isso aqui é real. Parabéns, bozos do meu canal, que acham que Ouija board, it's real, but it's not real. Ok? Ufa! Bom, de novo, foi um vídeo muito legal, gostei muito de ter traduzido em partes, porque o resto era muito, não importava, eu peguei só as principais partes pra gente discutir. Se vocês quiserem, eu posso postar o link aqui embaixo, deixar para que vocês possam ver esse vídeo na íntegra e vocês tiram a própria conclusão de vocês, tá bom? Mas de novo, gente, prestem atenção, não caiam nessas idiotices, vão atrás, pesquisem, né? Vamos entender o que acontece. E escutem a palavra do tio Spook, porque toda hora que eu falo parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Tenho poucas pessoas que realmente se importam, poucas pessoas que participam. Quer dizer, de 300 mil inscritos, que seja 1.000, 2.000 pessoas que realmente estão dispostas a aprender. Porque parece que o resto acredita muito em Zozo, Bozo, né, no Larry, Moe, Curly e nessas palhaçadas que utilizam no mundo espiritual para enganar vocês, tá? Ufa, muito obrigado a todos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, compartilhem, sejam críticos, apontem os dedos dizendo: "Tu me enganou? Ha! Descobri que Zozo é bozo e eu não sou bozo." É isso que vocês têm que entender, tá bom? Muito obrigado a todos e vejo vocês em mais vídeos. Vamos desmistificar esse mundo espiritual. E como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.